A paz de Deus, meus queridos irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus. Vamos seguir comentando os comentários do nosso irmão Queiroz. Bem, eu quero passar mais uma informação que eu deixei de dar no meu vídeo anterior a respeito do uso da mulher de vestir calça feminina ou não, tal, e que é um mandamento lá de 5.000 anos atrás, do tempo de Moisés. Lá eu menciono as diferenças. No tempo de Moisés, as túnicas masculinas eram diferentes das túnicas femininas, na textura do tecido. O tecido era mais grosso, o tecido usado pelos homens era mais grosso. A diferença nas cores: as cores das túnicas masculinas eram sóbrias, pesadas, das mulheres eram diferenciadas e alegres, e também na maneira de amarrar. Bom, veja, mas nos nossos dias ainda há uma diferença a mais, que não existia nos tempos de Moisés. É o corte da calça feminina. A calça feminina, ela tem uma outra modelagem diferente da calça masculina. Entendeu? Isso não havia no tempo de Moisés, sabe? A modelagem era a mesma, porque era um pano quadrado e que era enrolado no corpo. Então as diferenças eram só no tecido, nas cores e na amarração. Nos nossos dias há uma diferença também, que é o corte do tecido para a construção da calça, cujo nome para esta atividade é a modelagem. Bom, isto posto, avancemos, pois. Queiroz escreveu: Paulo escreveu os preceitos das cartas aos Coríntios somente para a igreja de Corinto? Ou seja, por motivo de uso local? Interrogando. E ele mesmo responde fazendo a citação do verso que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. E ele mesmo responde usando o verso de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, aí põe 4 sinais de exclamação, em todo lugar, 4 sinais de exclamação, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Tá aí, né? Aqui, para esta coisa aqui, para interpretar dessa maneira, ele está fazendo uso indevido de versos. Mas nós vamos explicar isso direitinho. Queiroz precisa aprender a fazer uma diferença. Aliás, todos os nossos ministros precisam aprender a fazer uma diferença entre preceito e mandamento, sabe? Então, preceito é instruções particulares a um grupo, uma religião, uma determinada cultura. Preceitos podem ser mudados. Mandamentos é que não podem ser mudados. Preceitos são para uma determinada situação, seja ela cultural ou histórica. Agora, mandamento é geral. O mandamento é para se fazer doutrina. O preceito não é para se fazer doutrina. Então, ler Coríntios 11, fazer preceito do uso do véu. Em primeiro lugar, é preciso examinar o contexto. O contexto começa no versículo 1 e vai terminar lá pelo versículo 14 ou 15, salvo engano. Muito bem. O contexto, se você examinar, ele está tratando da autoridade do homem sobre a mulher. É isso que está tratando. Não está tratando se devemos usar o véu, se a mulher deve usar o véu ou não deve usar o véu.
se todas as mulheres e todas as igrejas devem usar o véu. É nada disso. Então, sacaram um verso do seu contexto, um verso referente a usos e costumes, e fizeram dele doutrina. Fizeram dele doutrina. Então veja, a doutrina tem que ser eterna, permanente e válida para todos os lugares, todos os países, todas as gentes, todas as nações, todas as culturas. O preceito é diferente. Então veja, ele está usando lá o capítulo 1, o verso 1 da carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta universal, para justificar um uso local. Por que essa instrução a respeito do véu, ela está somente na carta aos Coríntios? E não há nem nos evangelhos menção disso, nem nas outras cartas. Porque este é um problema local. É um problema da cidade de Corinto. Tá certo? Vou explicar isso no 6º questionamento do Kairos. Vou explicar isso com detalhes. Mas para interpretar a Bíblia, você tem que considerar também o contexto histórico. Saber por que o Espírito Santo inspirou o autor da carta a escrever aquilo que ele escreveu. Entendeu? Então você tem que examinar o contexto literário e tem que examinar também o contexto histórico. O contexto histórico qual é? Eram as mulheres prostitutas, que rapavam a sua cabeça. Entendeu? Muitas destas mulheres estavam se convertendo, estavam vindo para dentro da igreja. Entendeu? Então Paulo instruiu para que usassem o véu, não cultuassem a Deus sem o véu, exatamente para não causar escândalo. A mulher saindo de uma igreja tinha a cabeça rapada, e fosse visto pelas pessoas, falar, essa daí está indo lá na igreja dos crentes, mas ela também é prostituta cultual. Entendeu? Para fazer essas diferenças, Então, esse é um problema histórico da cidade de Corinto. Se você não leva em consideração isto, você vai ficar perdidão, sabe? Então tá aí, acabei até respondendo lá o 6º comentário dele, que diz isso. Vamos ver se diz mais alguma coisa. Aí ele pergunta que qual parte da Bíblia fala sobre o véu das prostitutas de Corinto? Livro das Heresias, capítulo 171b. É uma fábula esse homem aí. Bom, é o seguinte, não está na Bíblia, mas está na história, meu filho. Viu? Está na história, está na arqueologia. Vai pesquisar a respeito. Na Bíblia nós temos esta instrução particular para a igreja de Corinto. Vai pesquisar. Entendeu? Para fazer essas descobertas. Está na Bíblia, mas está na história. E você tem que considerar a história para entender a Bíblia. É simples. Para amanhã fica o comentário número 7, tá bom? Vamos lá. Então tá aí, Kairos. Tá explicado, viu, filho? Olha, cada um destes vídeos, eu tenho ido lá no blog do Kairos e assinalado lá, olha, estou respondendo o seu comentário número tal, está em tal lugar, vai lá e responde. Ele não vem, como era previsto. Eu sei que essa turma não vem, sabe? Não vem por quê? Porque são vaidosos, orgulhosos, soberbos, tá? E não permite nem que as suas ideias sejam discutidas, estão fanatizados, e com essas minhas pregações eu estou erudindo aí os alicerces
do castelinho do diabo que foi armado na sua cabeça. E eles são apaixonados por essas heresias, e estão fanatizados e não querem aí se enfrentar a verdade, sabe? Então ele não vem, em absoluto ele vem, né? Fica lá escondidinho e tal, né? E eu faço o convite lá no blog dele, ele logo apaga. Ele não quer que as demais... Veja só, é tão apaixonado pelas coisas que ele... as tolices que ele acredita, né? Que ele apaga assim que ele vê, ele já apaga. Ele não permite lá que os demais que frequentam o blog dele saibam que ele está sendo, né, um falso pregador, que está pregando heresias e falsas crenças. Então ele apaga de imediato. Bom, veja bem, eu quero deixar registrado que esses vídeos não têm por objetivo trocar ideia com o nosso Queiroz. Realmente eu gostaria de continuar, fazer um debate personalizado com ele no site. Mas eu sei que ele não vem. Como é jeito dessa turma agir, sabe? Viu? É o jeito deles agir. Mas eu sei que milhares de pessoas vão ler, vão ver as coisas que eu estou falando, tá? E vão prestar atenção. Então eu estou escrevendo, fazendo isso, não é por causa do Queiroz. Queiroz, ó, não me interessa por causa do seu comportamento, que ele não se expõe, sabe? Ele não quer se expor. Estou fazendo esses vídeos, explicando estas coisas, por milhares de pessoas que procuram saber a verdade a respeito da congregação. E esses vídeos vão para o meu blog, né? Aliás, vão para o meu canal do YouTube. E lá no canal do YouTube, eu estou agora com quase 56 mil acessos, sabe? Diariamente são 300, 400 pessoas que veem as coisas que eu estou dizendo. Então eu faço por essa gente. É isso. Ó, Queiroz, beijocas nas bochechas. Fica com Deus, meu filho, fica com